Meditação diária. 19 de fevereiro. Reservas. Uma reserva é algo que colocamos de lado para uso futuro. Em nosso caso, é a expectativa de que, se isto ou aquilo acontecer, certamente recairemos. Que acontecimento esperamos ser doloroso demais para suportar? Podemos acreditar que, se o casamento ou o namoro acabar, precisaremos ficar doidões. Se perdermos o emprego, pensamos que certamente vamos usar. Ou talvez a morte de uma pessoa querida seja insuportável. Em qualquer caso, as reservas que guardamos nos dão permissão para usar quando se concretizam, e isso acontece com frequência. Podemos estar preparados para o êxito em vez da recaída, examinando nossas expectativas e as alterando quando pudermos. A maioria de nós carrega consigo sofrimentos antecipados, intimamente relacionados aos nossos medos. Podemos aprender a sobreviver à dor, observando como outros membros superam dores semelhantes. Podemos aplicar suas lições às nossas próprias expectativas. Em vez de ficar dizendo a nós mesmos que não vai dar para não ficar doidão se determinada coisa acontecer, calmamente reafirmamos que também podemos ficar limpos, não importa o que a vida possa nos trazer hoje. Só por hoje. Vou verificar se tem alguma reserva que possa colocar minha recuperação em risco e compartilhá-la com outro adicto. Ok, vamos analisar essa ideia de reservas. O que me chama a atenção de cara é como esse conceito é enganoso. Totalmente. Porque no dia a dia, ter uma reserva soa como algo bom, né? Um plano B, uma coisa prudente. Exato. Uma segurança. Isso. Mas aqui, para recuperação, a leitura já deixa claro. É uma permissão pré-aprovada para autodestruição. É uma armadilha que a gente monta para si mesmo. Pois é. E o paradoxo que é cruel é que a reserva se disfarça de plano de segurança, de uma rede de proteção para quando a dor ficar, assim, insuportável. Sim, como se fosse uma ajuda. Mas, na realidade, é o próprio mecanismo que garante que essa dor vai se multiplicar. A pessoa não está planejando fugir da dor. Não. Ela está planejando um reencontro com a causa de toda a dor. É a lógica da doença da adicção na sua forma mais pura, né? Criar um problema para tentar resolver outro problema. Exatamente. E a leitura dá aqueles exemplos bem óbvios, né? Fim de um relacionamento, perder o emprego, a morte de alguém. Eventos gigantescos. Catastróficos. Isso. Só que a literatura de NA, ela sugere uma coisa, que as reservas mais perigosas, na verdade, são as mais sutis. Ah, com certeza. Aquelas que se escondem no cotidiano. Exato. O Guia dos Passos fala de umas que são, assim, quase invisíveis. Sim, e elas vêm normalmente na forma de uma negociação. Não é aquele pensamento, se tudo der errado eu vou usar. É mais um, talvez eu possa fazer só isso aqui. Ah, entendi. Tipo o quê? Por exemplo, o pensamento de que, ok, eu admito que eu sou impotente perante as drogas, não posso mais usar, mas... Sempre tem um mas. Sempre. Mas nada me impede de continuar vendendo, né? Só pra ganhar um dinheiro. A doença é uma negociadora muito, muito habilidosa. Nossa, essa é clássica. E outra que a gente ouve muito é a da amizade. A ideia de manter as amizades com o pessoal da ativa. Sim. A pessoa pensa assim, não, eu tô forte agora. Sabe, posso ir no churrasco só pra ver meus amigos. Não vou usar. Mas essa pequena exceção, Essa brecha. essa crença de que dá pra pisar no território da doença sem se afetar. Isso já é a reserva funcionando. Exato. E ainda tem as de longo prazo, que são mais sofisticadas ainda. O Guia dos Passos menciona a crença de que, sei lá, depois de um certo tempo limpo, ou se atingir um objetivo financeiro... A pessoa acha que vai magicamente recuperar o controle. Isso. Ou, uma que é muito comum, a ideia de que certas partes do programa não servem pra ela. Ah, esse negócio de serviço não é pra mim. O quarto passo é muito pesado, acho que vou pular essa parte. Perfeito. Cada uma dessas ideias é uma portinha deixada entreaberta, só esperando pelo dia certo. E parece que todas elas, né? Das mais dramáticas às mais sutis, todas nascem da mesma fonte. A literatura sempre volta para 2 pontos: negação e medo. Sempre. Como que esses dois elementos constroem uma reserva na mente de um adicto? Então, vamos começar pela negação. O livro Isto Resulta descreve a negação como a parte da adicção que impede a gente de encarar a realidade da nossa condição. Certo. Uma reserva, então, é tipo uma negação projetada para o futuro. É a pessoa dizendo, sim, eu sou um adicto hoje, mas se tal coisa acontecer amanhã, essa realidade não se aplica mais. É uma negação da permanência da doença. É acreditar que a recuperação tem prazo de validade ou condição. É condicional, perfeito.
Quer dizer, a pessoa acredita na recuperação, mas só até certo ponto. Nada de realismo. E isso leva a gente direto pro medo. Sim. O Guia dos Passos usa aquela imagem forte, né? Descreve a adição como um pântano de medo egocêntrico. Uma frase poderosa, mas pode soar meio abstrata, né? Pode. O que significa medo egocêntrico na prática? É medo de não pagar as contas, medo de ser rejeitado. Como que esse sentimento vira uma permissão para usar uma droga? É o medo de não conseguir lidar com os próprios sentimentos. O medo de que a dor, a solidão, o fracasso, que tudo isso vai ser tão avassalador que a pessoa vai, se desintegrar. Entendi. E o egocêntrico entra porque a crença de que a minha dor é única, ninguém sofre como eu, e, portanto, eu tenho direito a uma saída de emergência que os outros não precisam. Ah, faz sentido. A reserva é o plano secreto construído em cima dessa crença. Quando esse sentimento insuportável vier, eu não vou precisar sentir. Eu tenho um plano, e o plano é sempre usar. Isso faz todo sentido. Então, a sugestão da leitura de hoje é verificar e compartilhar. Vamos para a parte prática. Verificar soa como fazer um inventário. É bem por aí. Como que uma pessoa em recuperação pode fazer isso de um jeito eficaz, sem se enganar? A honestidade é a chave, mas ela precisa de ferramentas. Não dá só para pensar a respeito, porque a mente de um adicto é mestre em se auto-enganar. Sim. O próprio Guia dos Passos, na parte sobre reservas, ele tem umas perguntas bem diretas que funcionam como um bisturi, sabe? Elas cortam as desculpas, as racionalizações. Lembro de algumas, são perguntas desconfortáveis, do tipo: aceitei completamente e incondicionalmente a minha adição. Não é aceitei 99%, é completamente. Existe alguma dor que eu acredito, lá no fundo, ser impossível de superar limpo. Ou a mais perigosa de todas. Eu acredito que se as circunstâncias da minha vida fossem outras, mais dinheiro, outro relacionamento, eu conseguiria controlar meu uso. Nossa, Responder isso com honestidade brutal é a parte prática do verificar. com certeza. E aí, uma vez que a pessoa identifica essa reserva, a leitura diz que o próximo passo é essencial: compartilhá-la com outro adicto. Isso. E aqui tem uma questão fundamental. Por que não é suficiente identificar a reserva e só decidir abandonar ela sozinho? Por que a partilha é tão crucial? Eu imagino que seja porque a adicção, ela cresce no segredo, né? Uma reserva guardada na mente tem um poder enorme. Imenso. Ela se disfarça de pensamento racional, de plano de contingência, mas quando você fala, quando expõe, parece que algo muda, muda tudo. É aí que entra um dos pilares de Ná, o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro. O Guia dos Passos usa uma expressão perfeita para isso. Qual? A gente precisa partilhar e desarmar as reservas. A partilha é o que efetivamente desarma a bomba. Um segredo perde o poder quando ele é dito em voz alta para alguém que entende, sabe. Como diz o Só por Hoje, né? Nossos companheiros nos compreendem. Exato. Essa pessoa não vai julgar. Ela vai se identificar. Ela provavelmente vai dizer: nossa, eu também já pensei isso. Ah, então a partilha não é só para desabafar. É um ato estratégico. Você está tirando a arma das mãos da doença quando expõe o plano dela. Exatamente. Nunca tinha pensado assim, de forma tão tática. E essa outra pessoa, ela oferece o que a leitura menciona. Podemos aprender a sobreviver à dor, observando como outros membros superam dores semelhantes. Isso, ela pode te contar como sobreviveu exatamente aquilo que você mais teme. É aí que o processo deixa de ser só defensivo, para evitar uma recaída, E se torna construtivo. porque ao desarmar uma reserva, você cria um espaço vazio. E a recuperação é sobre preencher esse espaço com algo novo, algo mais forte. A alternativa para uma reserva não é o vácuo, é substituir um plano baseado no medo por um plano baseado na confiança. É isso. A meditação de hoje sugere essa troca direta. Trocar o se X acontecer, eu vou usar, pela reafirmação, eu posso ficar limpo, não importa o que aconteça hoje. Isso é a essência da rendição do primeiro passo, não é? É, totalmente. Ter uma reserva é o oposto de se render. É dizer, eu me rendo, mas com as minhas condições. Exatamente. Uma reserva é uma cláusula de rescisão no contrato de rendição. E o que é fascinante é que, assim como a doença, as reservas também progridem. Elas ficam mais sofisticadas com o tempo de recuperação. É verdade. As reservas de um recém-chegado são bem diferentes das de alguém com, 10 anos de recuperação. Sem dúvida. E o mais irônico é que as reservas não se escondem só no medo da dor. Muitas vezes, elas se escondem no sucesso. Como assim? Isso parece um contrassenso. A pessoa luta tanto para ter uma vida boa, para ter sucesso, e quando consegue, isso vira gatilho. Pode ser o gatilho mais perigoso de todos. Pensa bem, a pessoa consegue a promoção, compra casa, o relacionamento tá estável, a vida tá ótima. Certo. Aí surge aquele pensamento sutil,
uma reserva de complacência. Eu consegui. Eu venci a adicção. Acho que agora eu mereço uma recompensa. E qual é a recompensa que a mente do adicto conhece melhor? Usar só uma vez para comemorar. Ou, o que talvez seja até mais comum, o pensamento de que, por estar tudo bem, a pessoa não precisa mais do programa com a mesma força. Isso. Começa a faltar reunião, para de falar com o padrinho, acha que se formou na recuperação. E essa é a reserva mais mortal, porque ela vem disfarçada de vitória. A literatura, principalmente Viver Limpo, deixa muito claro que recuperação é uma jornada para a vida toda. Não tem formatura, de jeito nenhum. A doença da adição não tira férias só porque a nossa vida melhorou. Ela é paciente. A complacência é o terreno perfeito onde as reservas do sucesso criam raiz. E a solução continua sendo a mesma, né? Seja no fracasso ou no sucesso. A mesma. Honestidade, partilha e aplicar os princípios. Um dia de cada vez. A vigilância nunca pode acabar. É um processo de manutenção constante. Que nem cuidar de um jardim. Você não arranca as ervas daninhas uma vez e pronto. Elas voltam. E às vezes em lugares que a gente nem imaginava. Exato. E a meditação de hoje foca muito nas reservas para lidar com dor ou com sucesso. Mas fica uma reflexão. E as reservas que não são sobre um evento, mas sobre uma identidade. Como assim? Aquela ideia sutil que um adicto pode carregar de que no fundo ele não pertence totalmente a Amy. Ele pode pensar, eu não sou como eles, minha história é diferente, meu problema não era tão grave assim. Esse sentimento de ser um impostor ou uma exceção. Isso pode ser a reserva mais profunda de todas. A que impede a entrega total e mantém a pessoa com um pé dentro e outro fora do programa, para sempre. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona. Então.